A entrevista lúdica é o nome que a gente dá para a entrevista na clínica ou em psicodiagnóstico direcionada à criança. Então, a entrevista lúdica é a entrevista da criança através do brinquedo, através do brincar. A sustentação teórica para isso iniciou a partir das observações de Freud sobre o seu neto, que depois veio a dar aquilo que a gente conhece hoje como sendo Fordar, que era a brincadeira do neto em simbolizar a ausência da mãe através de um jogo de carretel. A partir daí, a gente vai entender que a criança brinca para expressar as suas condições internas e para dominar o mundo que lhe cerca, certo? Então, a criança brinca para poder apresentar de forma simbólica aquilo que está vivido internamente. A criança brinca para se tirar da posição de objeto, para se tirar da posição de submetimento ao outro ou ao mundo externo e poder se colocar como sujeito daquilo que ela viveu. Por isso que uma criança, quando vai no médico, chega em casa e brinca que ela é a médica que examina uma boneca. Ou a criança, quando sofre violência, na sua brincadeira vai ser aquela que violenta os outros. Certo? A criança também brinca para preencher esse espaço entre a sua insuficiência real e o seu ideal, para preencher esse espaço entre aquilo que ela é e aquilo que ela deveria ser. Ela brinca para dar conta disso também, da sua insuficiência. Basicamente, a criança brinca para dar conta do mundo em que ela vive, né? E é muito interessante isso na clínica, na primeira entrevista, na entrevista diagnóstica, porque é a partir da brincadeira da criança que a gente vai recolher elementos para entender quais são as suas fantasias, quais são as suas conflitivas, o que não está bem com ela. A gente também precisa, nesse processo todo, entender que a associação livre do adulto e o brinquedo livre da criança são análogos. Então, o adulto fala livremente, enquanto que a criança brinca livremente. Então, numa ideia de escuta diagnóstica da criança, a gente disponibiliza os brinquedos aleatoriamente no consultório, a criança escolhe e brinca. E brinca de forma que ela vai nos inserir ou não na brincadeira. Na transferência, vai escolher o lugar que a gente ocupa no seu jogo, na sua narrativa, se a gente é vilão, se a gente é herói, se a gente é apenas um espectador. E a nossa intervenção sempre vai ser dentro da brincadeira, nunca vai ser denunciando o que aquilo quer dizer. Ou seja, a gente nunca vai dizer para a criança: ah, você brinca com isso porque você está passando por aquilo, você diz isso para o fulaninho porque tu queria dizer isso para tua mãe. Nunca é uma intervenção explicativa. É dentro da transferência e é dentro da brincadeira que a gente vai intervir. Principalmente no processo psicodiagnóstico, né? É preciso, antes de atender a criança, atender os pais e ajudar os pais, orientar os pais a colocar para os seus filhos o porquê que eles estão vindo no psicólogo. A criança precisa vir ali e saber por que está vindo ali. Se não sabe, a gente trabalha isso com ela também nas primeiras entrevistas. A sala de atendimento da criança precisa ser uma sala grande, que ela possa se movimentar, que ela possa ter liberdade para manipular os brinquedos, que ela possa sujar, uma sala que a gente não fique neurótico por limpeza, que tenha uma pia, que tenha sabão para também limpar a sujeira, que tenha tinta. Então tem que ser uma sala que comporte esse tipo de trabalho, né? E os materiais também são os mais variados possíveis, desde material escolar a brinquedos variados. Existem indicadores para a gente analisar esses brinquedos que mais ou menos estariam de acordo à faixa etária ou à idade evolutiva da criança. Então, crianças pequenas vão brincar
com objetos que remetem a uma exploração do objeto e do seu corpo. Então a criança tem um prazer na manipulação do objeto. Crianças de 3 a 8 anos vão brincar mais com narrativas, com histórias, com ficções, né? Elas vão criar cenários, e crianças de 8 anos para frente vão trabalhar mais com jogos relativos a regras, a normas, a competição, muitas vezes semelhantes à vida dos adultos que estão no seu entorno. Existe a ideia de plasticidade do brinquedo, que se trata da capacidade da criança utilizar o brinquedo de forma significante, de forma simbólica, de forma a usufruir das várias possibilidades de significação que determinado objeto pode dar. Existe o brinquedo mais rígido, que é aquele brinquedo mais imaginário, mais preso num sentido, onde a criança repete sempre o mesmo jogo, não consegue alterar, não consegue mudar a dinâmica da brincadeira. E existem os estereotipados, que são mais ligados ao autismo e à psicose, né? Aquele brinquedo muito repetitivo e sem sentido. Podemos avaliar a motricidade da criança, podemos avaliar a capacidade da criança em construir personagens, podemos avaliar a criatividade, a produção simbólica das suas brincadeiras, podemos avaliar também como ela lida com as normas, com as leis dos jogos, se ela lida bem com a frustração, se ela lida bem com a perda, como é que ela lida com o outro quando ela ganha, quando ela perde, se ela aceita as regras, se ela burla as regras. Tudo isso é interessantíssimo para a gente recolher o máximo de elementos possíveis para desenvolver um bom diagnóstico infantil. Certo? Então é através da brincadeira, sem interferir na brincadeira, que a gente vai recolher esses elementos. A gente vai se entregar ao lugar que a criança nos propõe na sua brincadeira, ou seja, a gente vai de certa forma brincar junto, mas brincar de forma advertida e também brincar de forma a fazer com que na própria brincadeira a gente possa ir fazendo colocações para também produzir a fala da criança sobre aquele brinquedo. Assim a gente vai desenvolver uma entrevista lúdica. Abraços, tchau!